Pare tudo agora. Se você é aposentado, pensionista ou beneficiário do BPC, o que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a sua vida financeira. Poucas pessoas estão sabendo disso, a maioria dos portais ainda não divulgou, e quem não tem informação acaba perdendo dinheiro. O presidente Lula acaba de assinar um decreto que impacta diretamente quem recebe pela Previdência Social, e esse decreto chega justamente em um momento delicado, depois de denúncias graves envolvendo descontos indevidos, fraudes e roubos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Quando a notícia é boa e envolve dinheiro chegando na conta, eu faço questão de trazer aqui em primeira mão, porque informação é proteção financeira. Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que está acontecendo, o que muda na sua vida e como você pode se proteger e até receber valores de volta. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu alguma vez que perdeu dinheiro por falta de informação? Escreve nos comentários se isso já aconteceu com você. A Previdência Social começou a passar por mudanças, e além desse decreto, hoje eu trago mais uma notícia muito importante, que envolve pagamento extra e devolução de valores descontados indevidamente. Se você ainda não está recebendo esse dinheiro, eu vou explicar exatamente o que fazer. Antes disso, confere se você já está inscrito aqui no canal, porque todos os dias entram milhares de pessoas que entenderam que acompanhar informação correta evita prejuízo. Aqui ninguém fica no escuro. Aqui você aprende a se defender. E eu quero desde já interagir com você. Escreve nos comentários a sua cidade e o seu estado. Vamos mostrar a força dos aposentados e pensionistas do Brasil inteiro reunidos aqui. O que aconteceu recentemente foi algo muito sério. Veio à tona um esquema de descontos indevidos em folhas de pagamento. Aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC tiveram valores retirados sem autorização, ligados a sindicatos e associações que muitos nunca ouviram falar. Muita gente ainda está em dúvida se foi roubada, e outras já têm certeza. Por isso eu te pergunto agora, com toda sinceridade, você tem dúvida se foi roubado ou você tem certeza que foi roubado? Escreve nos comentários tenho dúvida ou fui roubado. Isso é só o começo do que você precisa entender hoje. O decreto que foi assinado vem depois desse escândalo, e quem não prestar atenção agora pode acabar sendo prejudicado novamente. O primeiro passo é identificar se houve desconto de sindicato ou associação na sua folha de pagamento. Você pode fazer isso pelo Meu INSS. Se tiver dificuldade, agora existe uma alternativa muito importante. Você pode ir diretamente aos Correios, pedir ajuda, e eles são obrigados a verificar e te orientar se houve desconto indevido. Agora preste atenção nessa informação, porque ela é fundamental. O governo começou hoje a devolução desses valores. Foi aberto um crédito extraordinário para pagar aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Olhe sua folha de pagamento. Veja se aparece mensalidade positiva. Se você ainda não olhou, eu te pergunto, você já conferiu sua folha hoje? Responde nos comentários sim ou não. Mas existe um detalhe gravíssimo que quase ninguém está falando. O governo anunciou que o pagamento seria automático, mas não é. Para receber, você precisa aderir a um acordo pelo Meu INSS. Quem não aderir, não recebe agora. O pagamento será feito em parcela única, corrigido pelo IPCA, direto na conta em que você já recebe o benefício. Não existe Pix, não existe intermediário, não existe outro caminho. Qualquer coisa diferente disso é golpe. Agora eu faço uma pergunta muito importante para você. Você vai aceitar qualquer valor ou você vai exigir tudo o que é seu por direito? Escreve nos comentários agora eu exijo meus direitos. Tem pessoas que foram roubadas por meses, outras por anos. Tem gente dizendo que os descontos começaram em 2023, outros em 2020, outros ainda antes disso. Quando você faz as contas, percebe que não é pouco dinheiro. São centenas ou até milhares de reais. E se você assinar um acordo sem conferir tudo, pode acabar recebendo apenas uma parte e abrindo mão do restante. Por isso eu te pergunto, há quanto tempo você acha que estão descontando da sua folha? Escreve o ano nos comentários. Agora eu preciso falar de algo ainda mais sério. Hoje existem dois grandes problemas na folha de pagamento do INSS. O primeiro é que muitos benefícios estão bloqueados para empréstimo consignado, mesmo que a pessoa não saiba. O governo diz que isso é proteção, mas na prática tira o direito de escolha do aposentado e do pensionista. Você sabia que o seu benefício pode estar bloqueado? Responde nos comentários se você sabia ou não sabia. O segundo problema é pior ainda.
O sistema do INSS do Dataprev está com falhas tão grandes que, mesmo quem tenta desbloquear, muitas vezes não consegue. Isso significa que, se surgir uma emergência, a pessoa perde acesso ao crédito mais barato do país e acaba sendo empurrada para juros altíssimos ou até para situações perigosas. Eu te pergunto agora, até quando você acha justo passar por isso? Escreve o que você pensa nos comentários. É nesse cenário que entra o decreto que o presidente Lula assinou. Um decreto que faz parte da transformação digital do governo, trazendo biometria, integração de dados, nova carteira de identidade nacional e mais segurança no acesso ao Meu INSS. O objetivo é reduzir fraudes, impedir empréstimos falsos, proteger o benefício e garantir que só o verdadeiro titular tem acesso aos dados. A nova identidade nacional já é uma realidade, com CPF único, válido em todo o país, em formato físico e digital. Eu quero saber de você agora. Você já tem a nova carteira de identidade nacional ou ainda não tem? Responde nos comentários. Eu não passo a mão na cabeça de governo nenhum. Promessas foram feitas sobre aumento de pensões, aposentadorias por invalidez e a luta pelo 13º do BPC, e isso vai continuar sendo cobrado. Mas esse decreto é um passo importante, e você precisa estar informado para não ser enganado novamente. Agora eu quero que você permaneça comigo até o último segundo, porque este momento não é apenas o encerramento de um vídeo. Não é apenas mais uma fala final ou uma despedida qualquer. Este é um momento de consciência, de reflexão profunda e, acima de tudo, de respeito pela sua própria história. Tudo que foi falado até aqui precisa ser absorvido com calma, porque não estamos tratando apenas de números, decretos, mudanças administrativas ou anúncios oficiais. Estamos falando da sua vida real, do seu esforço real, do seu trabalho de uma vida inteira e da confiança que você depositou durante tantos anos. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou até este ponto porque trabalhou duro, porque enfrentou dificuldades que muita gente jamais enfrentou. Você acordou cedo quando ainda estava escuro, enfrentou ônibus lotado, trabalho pesado, pressão psicológica, salário curto e responsabilidades que nunca acabavam. Mesmo cansado, mesmo desanimado, você continuou. Cada contribuição descontada do seu salário era um ato de esperança. Esperança de que no futuro você teria segurança, estabilidade e dignidade. Quando essa confiança é quebrada, quando aparecem descontos que você não reconhece, valores estranhos, mudanças que ninguém explica direito ou decisões tomadas sem transparência, isso não é apenas um erro técnico. Isso atinge diretamente a sua vida. Atinge o remédio que você precisa comprar, a comida que vai para a mesa, a conta de luz, a conta de água, o gás, o aluguel e até o seu descanso. O impacto nunca é apenas financeiro. Ele é emocional, psicológico e afeta profundamente a sua paz. Durante muito tempo, o sistema contou com o silêncio das pessoas. Contou com o cansaço, com a falta de informação, com o medo da burocracia e com a sensação de que reclamar não adianta. Apostaram que você iria aceitar, seguir em frente e não questionar. Enquanto esse silêncio existiu, muitos erros continuaram acontecendo, muitas injustiças se repetiram e muitas pessoas foram prejudicadas sem sequer entender o que estava acontecendo. Mas quando a informação chega, tudo muda. Quando alguém explica com clareza, quando orienta, quando mostra onde olhar e quais são os direitos, o cenário se transforma completamente. Informação não é favor. Informação não é privilégio. Informação é proteção. Informação é defesa. Informação é a diferença entre ser enganado e estar preparado. É preciso repetir isso quantas vezes forem necessárias. Ninguém vai cuidar do seu benefício melhor do que você. Nenhum sistema é perfeito. Nenhuma instituição sente o impacto de um desconto indevido da forma como você sente. Se você não confere, ninguém confere por você. Se você não questiona, o erro continua. Se você não exige explicação, nada muda. As mudanças anunciadas, os decretos, os discursos e as promessas podem sim representar avanços importantes. Mas avanço não significa solução definitiva. Ainda existem falhas, atrasos, brechas e tentativas de empurrar responsabilidades para quem está do outro lado. Por isso, vigilância não pode ser temporária. Vigilância precisa virar hábito. Precisa fazer parte da sua rotina mensal, da sua vida. Eu sei que o cansaço pesa. Sei que tem dias em que você olha para tudo isso e pensa que não tem mais forças para correr atrás. Sei que a burocracia desanima, que o atendimento falha, que as respostas demoram e que tudo parece feito para confundir.
Mas você não enfrentou uma vida inteira de desafios para desistir agora. Você não trabalhou tantos anos para aceitar prejuízo justamente no momento em que mais precisa de tranquilidade. Às vezes o valor descontado parece pequeno. Às vezes parece algo que dá para ignorar naquele mês. Mas o problema nunca é só o valor. É a repetição. É o padrão. É o acúmulo ao longo do tempo. Pequenos prejuízos constantes se transformam em grandes perdas, e quando você percebe, já perdeu muito mais do que imaginava. Por isso, atenção precisa virar rotina. Conferir o benefício precisa virar hábito. Questionar precisa virar postura. Isso não é exagero. Isso é cuidado. Isso é respeito com você mesmo. Leia com calma. Observe cada linha. Compare valores. Tudo que você não entender precisa ser esclarecido. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vergonha não é não saber. Vergonha é ser enganado repetidamente e achar que isso é normal. Perguntar é direito. Questionar é dignidade. Exigir explicação é respeito próprio. Tenha cuidado com promessas fáceis. Tenha cuidado com ligações inesperadas, mensagens oferecendo dinheiro rápido, vantagens milagrosas ou soluções imediatas. Quem age corretamente não pressiona, não ameaça e não esconde informação. O caminho certo pode até ser mais lento, mas ele não destrói sua paz depois. Leve essa informação para dentro da sua casa. Converse com sua família. Avise seus filhos. Oriente seus netos. Ajude quem tem dificuldade. Muitas pessoas sofrem prejuízo simplesmente porque não sabem onde olhar, não sabem em quem confiar e não têm ninguém para explicar. Você viveu uma vida inteira de luta. Criou filhos, ajudou familiares, sustentou lares, enfrentou perdas, venceu batalhas internas e externas. Não permita que tudo isso seja desrespeitado por falta de atenção ou por falta de informação. Você merece tranquilidade. Você merece segurança. Você merece respeito. Este conteúdo existe exatamente para isso: informar, alertar e proteger. Aqui não existe maquiagem da realidade. Existe verdade. Às vezes a verdade incomoda, mas ela protege. E proteger você é o compromisso aqui. Se você chegou até este ponto, é porque decidiu acordar. Decidiu não aceitar mais viver no escuro. Continue atento. Continue firme. Continue exigindo respeito. Quando o silêncio acaba, a injustiça perde força. Você precisa entender que nada muda para quem aceita tudo calado. Nada muda para quem acredita que não adianta. Nada muda para quem se conforma. Mudança só acontece quando existe consciência, cobrança e união. Que você saia daqui mais consciente do que entrou. Que você tenha clareza nas decisões, firmeza nas escolhas e tranquilidade para viver com dignidade. Que sua casa tenha paz, que sua mesa nunca falte e que seus direitos sejam respeitados todos os meses, todos os anos. Você não está sozinho. Seguimos juntos, atentos, informados e firmes. Enquanto existir dúvida, vamos esclarecer. Enquanto existir abuso, vamos alertar. Enquanto existir injustiça, vamos falar. Quantas vezes for necessário. Porque respeito não se pede em silêncio. Respeito se exige com consciência, informação e união. E é justamente por isso que você precisa permanecer atento todos os dias, porque o respeito não chega sozinho. Ele não cai do céu, não vem por acaso e não aparece apenas porque alguém prometeu. O respeito nasce quando você entende o seu valor e se recusa a aceitar menos do que merece. Durante anos, muitos se acostumaram a tratar o beneficiário como número, como estatística, como alguém que não questiona. Mas isso precisa acabar. Cada detalhe importa. Cada informação conta. Cada aviso ignorado pode se transformar em prejuízo lá na frente. O sistema funciona em silêncio quando ninguém observa. E é exatamente nesse silêncio que os erros se multiplicam. Por isso, quando você confere, quando você acompanha, quando você exige explicação, você quebra um ciclo antigo que sempre prejudicou quem mais precisava de proteção. Você já percebeu como tudo muda quando alguém presta atenção? Quando alguém pergunta o motivo de um desconto, quando alguém exige documento, quando alguém solicita explicação formal. De repente, aquilo que parecia impossível começa a andar. O atendimento muda. A postura muda. A resposta aparece. Não porque fizeram um favor,
mas porque você exerceu um direito. Muita gente ainda carrega a ideia de que reclamar é errado, de que questionar é falta de educação ou de que exigir explicação vai trazer problemas. Isso não é verdade. O que traz problema é o silêncio. O que traz prejuízo é a omissão. O que destrói a tranquilidade é ignorar aquilo que está claramente errado. Você tem o direito de entender cada centavo que entra e cada centavo que sai. Tem o direito de receber informações claras, objetivas e verdadeiras. Tem o direito de ser tratado com respeito, independentemente da sua idade, da sua renda ou da sua condição. Esses direitos não são novos. Eles sempre existiram. O que faltava era consciência. E consciência não surge do nada. Ela nasce quando alguém explica, quando alguém orienta e quando alguém decide não aceitar mais respostas vagas. É isso que está acontecendo agora. Cada vez mais pessoas estão despertando, observando, questionando e protegendo aquilo que é delas por direito. Não é exagero dizer que essa atenção pode mudar sua vida. Um valor corrigido, um desconto suspenso, uma devolução feita corretamente pode significar mais tranquilidade no fim do mês. Pode significar um remédio comprado, uma conta paga, um alimento garantido. Coisas simples, mas fundamentais. Nunca subestime o impacto de estar informado. Nunca ache que não vale a pena correr atrás. Tudo vale a pena quando o objetivo é preservar sua dignidade. Você trabalhou duro demais para abrir mão disso agora.